Olá, vamos então à nossa primeira aula, criação de tabelas no LibreOffice, no Base. Iniciamos a aplicação do Base. Primeira janela que surge, escolhemos a primeira opção que está. Neste momento só tem uma, se tivesse mais do que uma opção, era esta opção que escolhiam. E a seguir, seguinte. Seguidamente têm duas opções, sim ou não. Escolhem a opção não, portanto não querem restar esta base de dados e deixam estar como está aqui, assinalado que é abrir base de dados para edição. Finalizar. Ele pede seguidamente o nome à base de dados, seleciona a respectiva pasta onde querem guardar essa base de dados e escrevem aqui o nome que querem dar a essa base de dados. Eu vou dar despesas, portanto, V1. Normalmente costuma-se pôr outro nome mais aconselhado, mas pode ficar para já este de acordo com a atividade. Guardar. E, seguidamente, temos aqui a primeira janela da aplicação pronta a criar tabelas, consultas, formulários ou relatórios. Mas, como disse no início deste vídeo, este é um vídeo para criar tabelas no LibreOffice. Opção tabelas e aqui deste lado a opção criar tabela no modo de design. Não usem a segunda opção. Não queremos assistente para as tabelas, simplesmente criar tabelas manualmente. Esta opção, logo clicam nesta opção, aparece esta pequena janela que é tipo uma grelha com 3 colunas, onde nós colocamos na primeira coluna os campos dessa tabela, depois para cada campo o respectivo tipo de dado e depois uma descrição, se quiserem, para esse campo, para dizer o que é que aquele campo representa. Vamos começar por adicionar o primeiro campo. Portanto, o primeiro campo será o tipo de despesa. Estes podem não ser os mais adequados, mas é uma primeira aprendizagem, portanto, interessa é para já aprender os passos, não é muito importante se é o nome mais indicado, se não é. É aprender a criar tabelas, criar formulários, vamos devagar. Portanto, tipo de despesa, neste caso, de acordo com as orientações do tipo de despesa, está que é o tipo texto, neste caso com 6 caracteres de mais, ou seja, apenas consegue introduzir 6 caracteres para este campo. O segundo campo que vamos, este campo já agora é de entrada obrigatória. Portanto, aqui vamos que sim. Entrada obrigatória quer dizer nunca podemos introduzir um registro sem introduzir informação neste campo. Temos sempre que introduzir algo. O segundo campo será o campo com o nome de descrição. Atenção que não se usam caracteres acentuados. Não utilizamos aqui nomes de campos com espaços. Se houver duas palavras, por exemplo, código de artigo, então é code, por exemplo, ou código, underscore, artigo. Usamos underscore para unir as palavras. Neste caso não há caracteres acentuados. Deixamos estar como está. E aqui no campo, entre vários campos, mais uma vez é o campo tipo texto. Temos esta parte, mas esta opção, optamos por esta opção que é o padrão. E agora quantos caracteres é que nós conseguimos no máximo introduzir para este campo? Mais uma vez, vamos diminuir o número de caracteres máximos possíveis de introduzir, que são 30 caracteres. Este campo também é obrigatório, portanto, introduzir conteúdo, valor para este campo. E depois destas opções que já fizemos, temos os campos todos para esta tabela, que já vamos ver qual é o nome e como é que a gravamos. Um destes campos tem que ser chave primária. É como uma pessoa tem o número de bilhete de identidade, número de segurança social ou número contribuinte. Será um número que nunca se vai repetir em duas pessoas diferentes. É um campo que tem que ter sempre informação introduzida. Não se pode criar um registro. É como não se pode criar o registro, por exemplo, de um aluno sem introduzir o número de bilhete de identidade desse aluno. É a mesma coisa. É um campo que tem que ter sempre informação. Não há dois registros diferentes com a mesma informação. Não pode ser nula a informação, nem pode ser repetida. É um campo que é único. Portanto, como é que eu marco esse campo? Esse campo que chama-se campo, que vocês já sabem, que é o campo que é a chave primária. Botão direito do rato. Portanto, vocês aqui têm à esquerda do respectivo novo campo, neste quadradinho cinzento, aqui ou aqui, escolhem o campo neste caso que foi selecionado é o tipo de despesa, botão direito do rato e chave primária. Um clique, já está. Seguidamente vamos fechar esta janela. Ao fechar esta janela vai pedir para introduzir um nome para a tabela. E introduzimos um nome para a respectiva tabela. O nome vai ser, neste caso, a tabela despesa, não, tipo de despesa. Ora, tipo de despesa, é assim que está indicado e é assim que nós vamos deixar. Esta tabela foi criada, vamos criar uma segunda tabela, portanto estará no fim, vamos ter uma base de dados mais complexa, começamos pela parte mais simplex e vamos criar neste caso a segunda tabela para esta base de dados. Mais uma vez criar uma tabela no modo design e vamos começar por introduzir o primeiro campo para esta tabela. O primeiro campo será o campo número. Este é um campo que já vamos, portanto, personalizar este campo. Vou pôr o resto da informação, depois pomos o tipo de dados dos campos. Temos o campo de descrição, para ser mais rápido, está bem? E para não haver esquecimentos, o campo data. Depois vamos ter o campo tipo. E depois vamos ter aqui o campo valor. Ok. Agora, para um destes campos, vamos ver qual é o seu tipo de dado. Ok? Portanto, vamos começar pelo primeiro, que é o campo número. No campo número, o tipo de dado será um campo que vai conter um número. Ok?
Este número é de entrada obrigatória. Muito bem. É um número que é de entrada obrigatória, mas dá aqui um senão. É que é um valor que nós queremos. Quando eu crio um segundo registro, por exemplo, eu não tenho que introduzir informação para ele. É como introduzir um segundo aluno, ou um terceiro artigo, um quarto artigo. Ou seja, o próximo artigo ou aluno que fosse introduzido na base de dados ia ter sempre um número que era superior em uma unidade em relação ao que foi introduzido anteriormente. Por exemplo, se eu introduzir um aluno tinha o número 4, ao introduzir o próximo aluno ia ter automaticamente o número 5. Portanto, esta opção de tipo de campo não é a opção que nos dá por defeito inserir automaticamente, ou seja, que a própria base de dados introduza de forma automática um valor para este campo. Então vamos escolher outro tipo de dado, que é o tipo inteiro, e neste caso já está aqui, estão a ver? O valor automático. Vejam que há uma diferença. Se escolherem número não aparece o valor automático. Ok? Não conseguem, não existe. No Access aparece uma opção logo de numeração automática, que é mais complicado para encontrar, pode não ser a primeira. Então escolhemos inteiro, então valor automático. Vamos colocar que sim. Tá? Portanto, acontece aquela situação que eu já falei. Deixei estar por defeito com o comprimento 10. Passamos à descrição. A descrição é um campo que vai ter no máximo até 60 caracteres, ou seja, em princípio não introduzimos mais que 60 caracteres para este campo. Portanto, neste caso, o limite definido foi mesmo 60. Entrada obrigatória, sim. A data, vai guardar a data e a hora. Não é que aqui a hora fosse interessante. Podia ser um campo apenas do tipo data. Mas já que está na atividade aqui data-hora, então vamos deixar estar data-hora. Mas como vos estou a dizer, data seria o campo normal neste caso. Vamos timestamp, ou data-hora. E agora o tipo. Aqui o tipo vamos colocar, como está aqui indicado, depois mais à frente nós explicamos este campo, que este campo vai ser um campo que vai ser utilizado para relacionar com a tabela de tipo de despesas. Cada despesa que eu introduzo, escolho qual é o seu tipo. Portanto, há aqui uma relação entre as duas tabelas. Introduzo uma despesa, qual é o tipo? Saúde. Introduzo outra despesa, esta é educação. Esta outra despesa é de transportes. Portanto, tem um bocado a ver com esse tipo de despesa que eu estou neste momento a efetuar. Vamos deixar como está aqui indicado, que é tipo texto, só que o comprimento são 6 caracteres. Entrada obrigatória, podemos dizer que sim. Vamos considerar a entrada obrigatória sim, que é a indicação que nós temos. E por último temos o campo valor. O valor neste caso será um valor monetário. Podemos pôr, neste caso aqui, começar por deixar número e vamos ver se no campo ou no tipo de campo número, se temos a opção de moeda, porque queremos que este número seja o tipo de moeda daquele país. Neste caso, em Portugal, é o euro português. Então vamos ver se temos ou não esta opção. Será um valor, neste caso, então necessário. Vamos aqui em primeiro lugar. Necessário, sim senhor, entrada obrigatória. Se a gente mesmo que se tenha esquecido de fazer alguma alteração, não há problema nenhum, porque podemos depois voltar a abrir a tabela e editá-la sem problemas nenhums. Vamos agora aqui, ainda tendo este campo selecionado e o que está selecionado este triângulo mostra aqui do lado esquerdo do nome introduzido. Vamos aqui, tem exemplo do formato. Portanto, clicamos nos 3 pontinhos, aguardamos que surja uma janela e cá está. Entre várias formatações ou categorias de números que eu posso ter, estão a ver, eu posso definir aqui um campo que é o tipo moeda. Depois escolho aqui qual é, portanto, quero moeda com casas fracionárias, sem casas fracionárias, portanto, aqui também posso escolher vários tipos de entradas, como vocês podem ver. Ainda temos aqui, portanto, o valor quase de escudo, não é? Se quiserem se recordar um bocado como era há uns anos atrás. Por defeito podemos deixar estar como está, portanto, tanto faz, ou quando for negativo a vermelho. Eu vou deixar com o padrão que está, com 2 casas decimais. Estão a ver os negativos a vermelho. Portanto, isso é uma opção que vocês podem pôr não. Se há separador dos milhares ou não há, vejam bem. Portanto, quando for mais que o número, acho que é aconselhável neste caso. É mais fácil a leitura. Portanto, podem deixar estar como está, quando for negativo a vermelho, sem problemas nenhuns. Também podemos depois definir isto, mas como o TIC é uma disciplina que não é uma disciplina de especialização, não justifica entrar nestes detalhes. Ok? Portanto, vamos clicar em aceitar. E damos por finalizada a criação das tabelas apenas com senão. É que nesta tabela aqui nós não chegamos a clicar com o botão direito rato sem chave primária, porque ao escolher um campo que foi este o caso, valor automático, automaticamente ele põe por defeito chave primária. Mas eu posso tirá-lo sem problemas nenhum. O botão direito clicava aqui e ele saía. Estão a ver? Mas não, eu vou deixar estar como chave primária, que é o valor, portanto, aqui outra vez como número automático. Agora que está correto. Prontinho. Está como estava de início. Vamos fechar esta tabela e atribuir-lhe o respectivo nome. Fechar. E agora, quero introduzir o nome? Claro, queremos introduzir o nome. E o nome que vamos dar a esta tabela é o nome de despesas. E aceitar.
Prontos, neste caso temos as duas tabelas criadas. Vamos só ver aqui, voltar a abrir a tabela que criamos. Em primeiro lugar, quero ver essa tabela para ver como é que quais são os seus campos, para mudar o nome de um campo, para eliminar, posso eliminar este campo que foi introduzido, ou então para acrescentar um novo campo. Várias situações possíveis. Agora podia alterar, quero fechar uma alteração, e mesmo nesta aqui, botão direito do rato também editar, posso fazer a mesma coisa sem problemas nenhuns. Portanto, neste caso aqui temos as tabelas criadas, era o objetivo do nosso vídeo. No próximo vídeo vamos avançar para criar formulários. Vamos criar um formulário muito simples, um formulário para, neste caso, para a tabela tipo despesas. E depois, antes de entrar no formulário para as despesas, vamos antes fazer outra coisa. Mas pronto, no vídeo seguinte vamos ter um formulário sobre tipo de despesas. Para já, o objetivo deste vídeo está concretizado. Até uma próxima aula.